Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 27, assim: E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Quando Daniel fala dessa forma, e eu, Daniel, ele estava querendo dizer assim: e eu, Daniel, que não me contaminei com o manjar do rei. Eu, Daniel, que fui usado por Deus para solucionar enigmas e trazer livramento para os sábios, para os adivinhos, para que não fossem mortos pelo rei Nabucodonosor. Eu, Daniel, que tive uma experiência na cova dos leões. Eu, Daniel, que orei 21 dias e tive uma experiência com Deus. Eu que vi os anjos de Deus. Eu, Daniel, que fiquei sabendo a respeito do futuro, a respeito do fim, que a ciência se multiplicaria. Eu, Daniel, sou humano como vocês. O que ele está querendo falar aqui? Que ele teve várias experiências com Deus. Ele teve visões de Deus. Mas ele está dizendo, eu também me enfraqueço. Eu também tenho lutas. Eu também passo por provas. Muitas das vezes, irmãos, tem muita gente que não entende isso. Tem muitas vezes que nós vamos passar por situações que nós não queremos passar. Tem gente que às vezes está fraco por causa de uma situação e ela não sabe o que fazer às vezes. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Josafá ele fez uma oração a Deus e disse: Senhor, não há forças em nós perante essa grande multidão. Eu não sei o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, todos nós passamos por esses momentos. Por mais que a pessoa seja um grande homem de Deus, por mais que ela seja uma grande mulher de Deus. Então, tem momentos que a gente vai se sentir impotente, fraco diante de uma situação. Daniel está falando isto, que por mais que ele fosse usado por Deus e tinha essa comunhão com Deus, ele também se enfraquecia. E é interessante que a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Aqui está o segredo. Porque o apóstolo Paulo também refere-se a Joel, quando ele cita essa palavra, digo fraco, eu sou forte. Isso é muito forte, muito profundo. O fraco não tem que dizer que ele é fraco. O fraco tem que dizer que ele é forte em Cristo. Você pode até dizer que você está passando por uma luta, que você está passando por uma provação, mas não aceitar aquilo, não se prostrar diante daquilo. Agora, claro que você pode se encontrar nessa situação às vezes. Talvez neste momento você está fraco diante de uma situação em relação aos filhos. Você não sabe o que fazer, você já deu conselho, você já falou para o seu cônjuge, talvez no seu trabalho, você está se sentindo impotente, fraco, cansado, debilitado, estressado. Todos nós passamos por isso, porque Jesus disse que muitas são as aflições do justo, mas ele os livra de todas. É interessante notar que aqui também, além de ele falar assim, eu, Daniel, e eu, quer dizer, eu, Daniel, tive experiências com Deus, só que também eu me enfraqueço. Eu também tenho os meus momentos de luta. E ele disse ainda mais, estive enfermo alguns dias. Ele também ficou doente, ele também sofreu com dores, porque aqui está mostrando o lado humano, e às vezes nós passamos por isso. Ele era um profeta, mas também tinha limitações. Nós, às vezes, como servos de Deus, quando somos usados por Deus em alguma situação, seja para pregar, evangelizar, seja para ministrar um louvor, seja para servir no serviço social, às vezes a gente vai fazer esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus, mas às vezes a gente está naquele momento com dor de cabeça, uma dor no corpo, um problema de saúde. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tem fé em Deus, isso não quer dizer que a pessoa é derrotada, é fraca. Não, são lutas que a gente passa. Entenda isto. E é interessante notar que alguns falam assim, se você está nessa situação, você pecou ou você não tem fé em Deus. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que aprender a discernir as coisas e separar as coisas. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por lutas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, talvez você que está se sentindo fraco, impotente diante dessa situação e não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar,
você se sente fraco mesmo para baixo, busca Deus. Porque foi isso que ele fez. Olha o que Daniel fez. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me. Olha o que ele fez. Então me levantei-me. Uma coisa é você se sentir fraco, debilitado, não sabe que decisão tomar, não há força em ti. Uma coisa é você, às vezes, ficar doente, enfermo, mas uma coisa é você aceitar isso e se prostrar diante disso. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que Daniel fez? Ele se levantou. Nós temos que nos levantar, por mais que essa situação se encontre desta forma. Por mais impossível que seja, por mais crítica que seja, por mais adversa que seja a situação, a gente tem que se levantar. A gente tem que tirar força da fraqueza, como diz no livro de Hebreus 11:34. E isso é pela fé. Então, você pode até se encontrar fraco, debilitado, não saber o que fazer, pode até estar enfrentando um problema de saúde, mas não aceite isso. Se levante em nome de Jesus. A Bíblia diz: levante-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A Bíblia diz: levanta-te e eu falarei ao teu coração. Então você tem que se levantar na sua fé em Cristo, em nome de Jesus, tomar posse da bênção, orar a Deus, clamar a Deus, e você vai ver o milagre. Porque, além disso, ele disse: levantei-me e tratei do negócio do rei. Ele tinha responsabilidades no palácio. Ele servia no palácio. Todos nós temos responsabilidades. Se a gente ficar prostrado, como que nós vamos cuidar daquilo que temos que cuidar? Porque cada um de nós somos responsáveis por alguém ou por alguma coisa. Você, por exemplo, na sua casa, você é responsável em relação a alguma coisa na sua casa. Na sua empresa, você é responsável para fazer o que tem que ser feito na sua empresa. No seu ministério, você tem responsabilidade. Mas isso não quer dizer que você não vai enfrentar luta, que você não vai se sentir fraco em algum momento, que você não vai enfrentar dores, que às vezes você não vai se frustrar, que você não vai se decepcionar. Isso não quer dizer que você não seja de Deus, são lutas. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os demônios, contra os espíritos. Mas nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Se levante, como disse Jó. Jó lhe disse: por fim o Senhor se levantará. Creia nisso, acredite nisso, em nome de Jesus. Deus sabe o fim que te espera. Ele sabe muito bem os planos ao seu respeito. Eu quero dizer que essa situação pode ser mudada, Deus vai te fortalecer. Você precisa tratar do negócio do rei, você tem responsabilidade com seus afazeres. Tem coisas que dependem de você. E não somente isso. Olha que interessante. Ele disse: e espantei-me acerca da visão. Aquela visão deixou ele espantado. Tem coisas que Deus vai nos mostrar que às vezes vai nos deixar espantados e maravilhados. Louvado seja Deus. Tem coisas que Deus vai nos mostrar através de sonho, como mostrou para José. E no tempo determinado se cumpriu, mas ele teve processos. E você acha que José não teve momento que se enfraqueceu, não teve momento de lutas? Ele teve. Mas ele perseverou, ele ficou firme. E o sonho se realizou. Então eu quero dizer para você, não vai ser diferente com aquela visão que Deus te deu, com aquele sonho que ele te deu, com aquela promessa. Talvez você não consegue ter uma expectativa. Talvez você está tão frustrado nesta hora que você não vê saída, não vê mais solução. Talvez você já foi decepcionado tanto pelas pessoas, né? Você já se decepcionou tanto, melhor dizendo, pelas pessoas, por causa das pessoas, e você está abatido aí, prostrado, e não acredita em mais nada, não acredita mais nas pessoas. Não, tem pessoas ali que vão estar do seu lado. Sempre vai ter. Então se levante. Tem uma visão a ser cumprida na sua vida, a visão de Deus, tem um sonho de Deus a ser cumprido na sua vida, tem uma promessa de Deus a ser cumprida na sua vida. Você não é derrotado porque você está se encontrando fraco, isso é o lado humano, às vezes nós vamos enfrentar lutas, mas Deus é conosco para nos dar vitória. E eu finalizo aqui quando ele diz: e não havia quem a entendesse. Tem gente que não vai entender os seus bastidores.
Tem gente que não vai entender a sua causa, a sua luta. Tem gente que não vai entender, não adianta. Às vezes você quer desabafar com alguém a respeito de certos assuntos. Às vezes vão até questionar a sua fé. Vão dizer que você é fraco porque você não tem fé. Vão dizer que você está doente porque você não tem fé. Irmãos, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Desculpa eu ser repetitivo, mas desperta. Em nome de Jesus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Eu estou trazendo essa palavra porque eu senti no coração. Daniel disse, e eu, Daniel, que tive experiências com Deus, eu também sou humano como vocês. Às vezes eu enfraqueço, às vezes eu fico doente, mas eu me levanto e vou buscar Deus. Eu tenho responsabilidade. Tem gente que não vai entender o processo, mas Deus sabe e conhece o meu coração. Em nome de Jesus, Deus tem coisas para fazer na sua vida. Coisas grandes e tremendas. Olha, curte esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.